E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo 6, nosso último encontro sobre corrosão sob isolamento. Chegamos na reta final, a gente já aprendeu a identificar, a entender o que é a CUI. Agora, vamos dar o passo mais importante. Como é que a gente gerencia isso de forma estratégica, pensando a longo prazo? É aqui que a gente vai amarrar tudo o que vimos até agora. Certo, vamos lá. A gente já sabe que a CUI é uma ameaça silenciosa, escondida. Mas a grande pergunta que não quer calar na indústria hoje é como a gente sai da defensiva. Sabe, como paramos de só apagar incêndio, de consertar o que quebrou e passamos a prever onde o problema vai aparecer, especialmente quando falamos de equipamentos com 20, 30, às vezes até mais anos de serviço. É exatamente esse o nosso papo de hoje. E a resposta para essa pergunta toda, pessoal, tem nome: gestão de integridade. Esse é o conceito que, de verdade, muda o jogo. A ideia aqui é parar de ser um mero caçador de corrosão e se tornar um verdadeiro gestor da saúde do ativo. É usar dados, usar estratégia para se antecipar aos problemas. E a principal ferramenta para fazer essa gestão inteligente é a inspeção baseada em risco, ou como todo mundo conhece, RBI. A lógica por trás dela é genial de tão simples. Em vez de sair inspecionando tudo da mesma forma, o que custa uma fortuna e nem sempre é eficaz, a gente foca os nossos recursos, tempo, dinheiro, pessoal, onde o risco é realmente maior. Ou seja, naqueles pontos onde uma falha tem mais chance de acontecer, ou, se acontecer, o estrago vai ser grande. E olha, isso não é achismo não. Não é uma ideia tirada do nada. A metodologia RBI é super robusta, bem estruturada e é toda guiada por normas internacionais, como as práticas recomendadas do American Petroleum Institute, a famosa API. Documentos como a API 581 e a 583 são, na prática, o nosso manual de instruções para implementar um programa de RBI que funcione e que seja seguro. Então, na prática, o que é essa tal de RBI? Pense nela como uma filosofia. Ela nos obriga a fazer duas perguntinhas básicas para cada equipamento. Primeira, qual a chance disso aqui falhar por causa da CUI? E segunda, se falhar, qual o tamanho do estrago? A combinação dessas duas respostas cria um verdadeiro mapa de risco, que mostra para a gente exatamente onde e quando inspecionar. O processo todo se resume a 3 etapas bem lógicas. Primeiro, a gente identifica quais equipamentos são mais candidatos a ter CUI, seja pelo projeto, pela idade, pela condição. Depois, a gente avalia o risco de verdade, juntando a probabilidade da falha com as consequências dela. E por fim, com essa análise na mão, a gente cria um plano de inspeção priorizado. É um ciclo que não para, uma gestão inteligente de verdade. Só que tem um detalhe, o RBI não faz mágica sozinho, ele precisa de combustível. E o combustível dele são os dados. E sabe qual é a fonte de dados mais rica que existe? A própria história do equipamento. Cada reparo, cada falha, cada mudança na operação, tudo isso vai formando uma espécie de memória, que nos ajuda a prever como ele vai se comportar no futuro. E essa citação que está aqui no slide, ela é perfeita. Um inspetor muito experiente me disse isso uma vez. O equipamento fala por si. Só de observar, ele vai falar com você. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente para analisar as marcas, as falhas do passado, a gente começa a entender a história dele. Essa conversa com o equipamento nada mais é do que a análise do seu histórico operacional. E por que essa memória se tornou tão, mas tão crucial hoje em dia? Porque a nossa indústria está envelhecendo. Parem para pensar nisso. Mais da metade da frota offshore mundial, por exemplo, já passou da sua vida de projeto, que era de 20 a 30 anos. Para esses equipamentos mais antigos, o histórico operacional não é só um dado a mais. É a informação mais valiosa para a gente garantir a integridade deles. E claro, sem registros detalhados, bem feitos, essa memória do equipamento simplesmente se apaga. Manter um histórico bem documentado é o que nos permite rastrear as falhas, aprender com o que já aconteceu e, o mais importante, é o que vai alimentar a nossa análise de risco do RBI. Sem esse histórico, a gente fica voando às cegas, simplesmente esperando a próxima falha acontecer para poder reagir. Então, é aqui que as peças do quebra-cabeça se encaixam, percebe? A estratégia proativa junta essas duas coisas. O histórico operacional nos dá a matéria-prima, os dados, a memória do equipamento. E o RBI entra como a metodologia, a ferramenta que transforma esses dados num plano de ação inteligente, focado no que importa. É a combinação perfeita de experiência e análise. Esse slide aqui resume a história toda. De um lado, a gente tem a gestão reativa, o apagar incêndio. A gente espera a falha acontecer. O resultado? Custos altíssimos, paradas que ninguém planejou. A inspeção vira só uma consequência do dano. Já do outro lado, na gestão proativa, a gente usa dados para prever as falhas.
A gente otimiza os custos, aumenta a segurança e a inspeção é direcionada pelo risco, agindo antes do problema estourar. A diferença é da água para o vinho. E essa é a grande mensagem de todo o nosso curso. Com as ferramentas certas, como o RBI, e com a mentalidade correta que valoriza o histórico do ativo, a CUI deixa de ser aquele vilão invisível, aquele fantasma que assombra a operação. Ela se transforma no que ela realmente é, um risco gerenciável. Um risco que nós podemos e principalmente devemos controlar. E para a gente fechar com chave de ouro não só este módulo, mas todo o nosso papo sobre CUI, eu queria deixar uma reflexão final no ar. Pensem aí, com sinceridade. A estratégia de inspeção atual está focada apenas em procurar por danos que já existem? Ou ela já deu um passo à frente e está de fato gerenciando o risco? A resposta para essa pergunta define o futuro da integridade dos seus ativos. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada.